Fala galera, hoje a gente está aqui de volta com muita alegria, né? Gravando vídeo novo para o nosso canal depois de tanto tempo, né? Então, para mim é um prazer muito grande. Graças a vocês aí, agora a gente está com 10 mil seguidores, muito feliz aí e espero poder fazer um trabalho um pouquinho melhor agora para vocês aí, combinado, pessoal? Agora com um projeto novo, vou estar falando um pouquinho sobre fisiopatologia das doenças, das principais doenças que a gente tem no nosso meio aí, começando hoje com doença celíaca, uma doença muito importante que muita gente acaba deixando passar, diagnósticos não são feitos, tá bom? Então, espero que vocês gostem desse novo conteúdo, dessas novas aulas que eu vou estar gravando para vocês. E é isso aí, vem comigo e vamos para cima, né, galera? Bom, quando a gente fala de doença celíaca, aqui, ó, o que que a gente tem que lembrar em relação à doença celíaca, tá bom? A doença celíaca é uma doença que a gente vai conhecer ela por ser uma doença na qual a pessoa ela tem uma intolerância ao glúten, tá certo? Então a pessoa ela vai gerar uma certa intolerância ao glúten. E aí, só que é o seguinte, tem um detalhe importante aqui, tá? Que a gente precisa saber é o seguinte, que essa intolerância ao glúten, ela não vai se dar em qualquer pessoa. Ela vai se dar em pessoas que têm uma predisposição genética. Então, a gente conhece essa doença, a doença celíaca, como uma doença autoimune hereditária, tá certo? Porque ela vem de genes familiares. Uma pessoa traz do seu pai, da sua mãe, tá certo? Então, assim, ela é uma doença autoimune. E aí vem um detalhe interessante. Provavelmente seja a doença autoimune mais, assim, que a gente tem maior número no mundo. Porém, é a doença menos diagnosticada que a gente tem. Tá certo? É o que as pessoas menos, os médicos hoje em dia, menos dão valor, é a tal da doença celíaca, tá bom? E aí, quando a gente fala de intolerância ao glúten, mas nesse caso aqui é por fatores genéticos, tá bom? E aí tem um detalhe, eu tenho que saber o que está acontecendo aqui, porque eu tenho dois genes que vão ser muito, que são os caras que a gente precisa conhecer, que eles vão estar envolvidos aí na fisiopatologia dessa doença, que no caso é o HLA-DQ2, tá bom? E o HLA-DQ8, combinado, pessoal? E aí aqui um detalhe importante, ó. O DQ2, ele vai representar 95% dos pacientes com doença celíaca. Já o DQ8, ele representa apenas 5% dos pacientes com doença celíaca. Tá certo? Então a gente vai ver na fisiopatologia um pouquinho sobre isso daí. E falando de glúten, aí, a gente falando de glúten, porém, o que seria o glúten, tá? O glúten nada mais é do que uma proteína, tá certo, pessoal? O glúten é uma proteína, lembrando que proteína ela é formada por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, tá? E que na sua conformação a gente vai ter um aminoácido em especial que eu quero que vocês deem valor e guardem esse nome aqui, porque na hora que a gente for falar da fisiopatologia, ele vai ser muito importante, que no caso vai ser a nossa gliadina, tá bom? Claro que tem várias divisões aí, quando a gente fala de glúten, a gente tem várias divisões dos aminoácidos, porém o que eu quero que vocês guardem aí é a tal da gliadina, combinado, pessoal? E onde a gente vai encontrar esse tal do glúten aí? Em qual lugar, em quais alimentos eu vou encontrar o glúten? E aí a gente tem alguns principais que a gente precisa saber, porque a gente vai ver que é a base do tratamento, né? Então, no trigo, a gente vai ter glúten, tá certo? Na aveia, no centeio, no malte, na cevada, tá certo? Em todos esses lugares aqui a gente vai estar vendo que tem o tal do glúten aí. Claro que a gente vai ver que queijos muito processados por longo período de conserva ali, de fermentação também vai acabar desenvolvendo uma probabilidade de ter um pouquinho de glúten ali, tá bom? Mas basicamente esses são os caras que eu quero que vocês deem atenção agora. Guardem algumas informações. Esses genes são importantes, tá bom? Porém, aqui no momento eu quero que vocês guardem a gliadina, tá? A gliadina ela vai fazer parte da fisiopatologia. E o que eu quero que vocês guardem, principalmente em relação à gliadina, que nela ela vai ser rica ou composta, tanto faz, vocês podem escolher o jeito que vocês querem dizer, por dois caras interessantes aí, que é a glutamina e a lisina, tá bom? Dentro da minha gliadina eu vou ter esses dois caras aí. E isso eu tô falando
é importante para a gente entender a fisiopatologia dessa doença. Combinado? Então vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, já que a gente está falando tanto aí. Vamos entrar na fisiopato dessa doença celíaca, propriamente dita. Combinado? Então, quando a gente fala de fisiopato, ó, vou até colocar aqui, ó, fisiopato, tá? Vamos começar ali de cima, né? Porque para quem já me conhece, conhece o meu estilo de aula, sabe como que eu gosto de fazer. Então, o que vai acontecer? Na fisiopatologia, o glúten, pessoal, ele vai sofrer uma pequena, ele vai ser digerido, tá? O glúten sofre uma digestão, então ele vai ser digerido, porém, ele não é digerido por completo, ele é parcialmente digerido, então ele é digerido parcialmente. Por quem? Quem que vai ser os caras que vão digerir esse cara aqui? No caso, a gente vai ter a pepsina, lembra da pepsina? Que está lá no nosso estômago, né? Com um conteúdo muito ácido, é o pepsinógeno, vira pepsina, consegue quebrar algumas proteínas, né? A gente também vai ter aqui, no caso, a tripsina. Lembra da tripsina, que é secretada pelo nosso pâncreas? A elastase, certo? Que vai estar lá no nosso intestino. Também sai um pouquinho ali no nosso estômago, tá certo? Então, o glúten, ele sofre uma digestão parcial quando ele entra no nosso trato gastrointestinal, tá certo? E quando ele sofre essa digestão parcial, ele vai ser quebrado a aminoácidos e o principal que a gente vai ter, a nossa gliadina. Lembra da nossa gliadina rica em glutamina e lisina, tá bom? Essa gliadina, ela atravessa, então ela vai lá e atravessa o epitélio do intestino. Ela atravessa o epitélio intestinal. Pensa nisso. Então, por exemplo, eu tenho ali, ó, vamos supor aqui, pessoal, eu tenho veio aqui, né? Veio para o estômago, aí caiu lá no nosso duodeno, né? Na hora que a gliadina ela cai aqui, ó, ela consegue atravessar o nosso epitélio intestinal e cair na nossa corrente sanguínea, tá certo? E aí tem um detalhe interessante, que é o que vai acontecer aqui agora, tá? Quando ela entra nesse nosso epitélio, essa gliadina, ela vai sofrer uma desaminação, ela vai ser quebrada, tá certo? Por um cara conhecido como transglutaminase tecidual, tá certo? É uma pequena enzima que a gente tem em vários órgãos, várias partes do nosso corpo tem, mas aqui a gente está falando em específico do intestino, tá bom? Então, ó, ela vai ser praticamente assim, desaminada, ou vamos por digerida, para ficar mais fácil, tá? Então, ela vai ser digerida pela transglutaminase tecidual, pela TTG, tá bom? E aí, essa transglutaminase tecidual, que a gente vai conhecer ela, vou até colocar aqui para vocês, ó, ela vai ser um autoantígeno, tá bom? Um autoantígeno, ou seja, um antígeno que o meu próprio corpo está produzindo, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando essa gliadina ela é digerida pela transglutaminase, ela vai ter um componente final lá, graças àquela glutamina, graças àquela lisina lá, ela vai sofrer uma alteração nos peptídeos, tá bom? E vai ter um produto final que é um resíduo rico em ácido glutâmico, tá bom? Então ela sofre uma alteração nos peptídeos, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um resíduo que vai sobrar. Resíduo rico em ácido glutâmico. Beleza, pessoal? E aí que vem o detalhe interessante. Esse ácido glutâmico, ele vai e se liga naqueles dois genes que a gente acabou de falar ali no comecinho. O HLA-DQ2, tá certo? E o HLA-DQ8. Combinado? E aí, aonde acontece toda a mágica dessa doença aqui. Por quê? A partir daqui, quando esses genes são ativados, eu tenho a minha ativação dos meus linfocitos TCD4, tá certo? E aí começa toda a cascata imunológica. É claro que eu já tenho algumas coisas acontecendo, porém a principal parte da cascata e da reação imunológica que acontece na doença celíaca acontece aqui, a partir do momento da ativação dos linfocitos TCD4. Por quê? Agora a gente vai entender o que acontece aqui, tá bom, pessoal? Quando a gente tem ativação
dos linfocitos TCD4, o que a gente tem que lembrar aqui agora? Basicamente vai acontecer isso daqui. O linfocito TCD4, ele vai ativar principalmente duas vias, que é a TH1 e a via TH2, tá bom? A via TH1, que ela vai ser mediada por interleucina 12, tá bom? Ela é aquela via que a gente tem que lembrar que ela está relacionada à liberação de citocinas, hipersensibilidade, tá bom? E num produto final aqui, o que que a gente vai ter? A formação, vou até colocar de outra cor aqui, ó, que a gente vai ter a formação de interferons tipo gama, tá bom? Eu quero que vocês gravem isso daqui. Interferons tipo gama. Gravem esse carinha porque ele vai ser importante também na continuação. Combinado, pessoal? Além disso, a gente também vai ter a ativação da nossa via TH2, tá certo? Já a nossa via TH2 é aquela responsável por ativar as nossas respostas imunológicas e resposta inflamatória humoral, tá certo? A resposta imunológica humoral. Que aí, aqui é onde vai dar, no caso aqui, ativação dos linfocitos tipo B. E a partir da ativação do linfocito tipo B é onde vão ser formados os anticorpos, tá bom? E quem é a interleucina responsável aqui é a interleucina tipo 4, tá? A interleucina 4. Opa, IL4 aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, olha só que legal. Ativei a TCD4 através dos dois genes que eu estava falando, HLA-DQ2 e DQ8. Aí, a partir deles, eu ativei as duas vias. A TH1, que é a da hipersensibilidade, e a TH2, que é a via que vai ativar os linfocitos tipo B, para no final a gente formar aqui quem? Anticorpos, tá bom? Anticorpos, que é o que vai formar um anticorpo para que vai dar ataque num primeiro momento e em memória, caso venha a acontecer futuramente, tá bom? Porém, a gente tem uma outra via que vai acontecer aqui, que vai ser ativada, que é uma via que vai ser ativada a partir da interleucina 23, tá bom? E eu quero que vocês guardem isso daqui também. Por quê? Quando eu tenho a junção, principalmente aqui, ó, do interferon gama, da interleucina 4 e da interleucina 23, tá certo? A gente vai ativar a via do TH17, tá? E quando eu ativo essa via aqui, pessoal, o TH17 ele começa a produzir muita interleucina 17, que vai servir como um padrão de resposta inflamatória. Então, quando a gente pegar esse paciente aí que tiver muito inflamadão no intestino e dosar a interleucina 17 e ela tiver muito elevada, a gente pode desconfiar já de uma possível doença celíaca. Claro que esse não é o diagnóstico, mas assim, como a gente não dá muito valor, se o médico ele tem intenção de dosar as interleucinas também, ele é um médico que dosa a interleucina 17, ele vai ver que o cara tem um padrão, ou a mulher tem um padrão de inflamação intestinal, tá certo? E aí ele já pode começar a falar assim, poxa, se eu tenho um padrão de inflamação intestinal, então eu tenho alguma coisa que eu já tenho que suspeitar aqui, combinado? Então, olha só, essa é uma primeira via. Mas lembra que eu ainda pedi para vocês guardarem esse cara aqui, ó, o interferon gama. Por quê, galera? Ele é muito importante quando a gente fala da fisiopatologia dessa doença. Que no caso é o seguinte, o interferon gama, ele tem uma outra ação muito importante aqui que a gente tem que saber. Tá? Por quê? O interferon gama, ele consegue estimular fibroblastos, tá bom? Então ele estimula fibroblastos que estão ali no endotélio do nosso intestino, tá bom? São fibroblastos intestinais. E esses caras aqui, ó, eles começam a produzir metaloproteínas, proteoglicanos, tá certo? E glicoproteínas. E glicoproteínas. E aí, o que que acontece? Esses caras aqui, ó, eles têm uma capacidade gigantesca de produzir dano ao endotélio, tá certo? Por quê? Eles conseguem fazer com que sejam secretadas lisinas no endotélio
do nosso, principalmente lá no duodeno, tá bom? E aí essas lisinas aqui, elas acabam destruindo, gerando dano ao endotelial, e elas destroem as velocidades que a gente tem. E lembra que as velocidades são aquelas partes, aquelas porções do nosso intestino delgado ali, que tem a maior probabilidade, a maior superfície de absorção de proteínas, de alimentos, de minerais e tudo mais. Tá certo? Então tudo acontece ali. Se eu tenho a destruição de vilosidades, pessoal, eu vou ter uma menor absorção de tudo que eu estou ingerindo. Tá bom? E isso acontece graças ao interferon gama. Porém, ele não faz só isso daí. Ele também consegue aumentar a atividade, certo? Ele aumenta a atividade citotóxica do TCD8. Lembra que o linfocito CD8 lá, ele tem a capacidade citotóxica, e também das células natural killers, tá certo? E esses caras, quando eles aumentam a sua citotoxicidade, através de alguns mecanismos mais complexos um pouco, o que acontece? Eles também vão atacar a mucosa intestinal. Ataca a mucosa intestinal, tá certo? E aí também destrói essas velocidades aqui, diminuindo a minha superfície de absorção, diminuindo o que é absorvido pelo meu corpo durante a ingestão de alimentos, tá certo? Isso graças ao interferon gama. E aí, olha só aonde vai levando a coisa aí. Combinado, pessoal? E aí eu tenho dano ao enterócito, atrofia das velocidades, tá certo? E aí eu tenho uma catástrofe acontecendo. Porém, não é só ele, tá bom? Porque lembra que eu falei que na fisiopatologia a gente ativava a via TCD4 e ela não produzia só o interferon gama aqui, tá certo? Ela também ativava a linha, a via dos linfocitos B, tá certo? Então eu também ativei os meus linfócitos ou as células B, que são as responsáveis por produzir anticorpos. E que tipo de anticorpo que eu estou produzindo aqui? O primeiro deles, qual que é o nome do aminoácido que a gente acabou de falar do glúten ali, que é um corpo estranho para o meu corpo, ou seja, é um antígeno, a gliadina. Então a gente cria um anticorpo, conhecido anticorpo antigliadina, tá certo? Antigliadina. Porque a gliadina é um corpo estranho para mim. Combinado, pessoal? Outro cara que vai lá, que eu acabei de falar para vocês, guardem esse nomezinho, porque ele é um autoantígeno, que é o anticorpo antitransglutaminase. Transglutaminase tecidual. Tá certo? Ou anticorpo transglutaminase, a gente pode pesquisar também. E tem um outro cara que é formado, que é um anticorpo anti-endomício. Tá certo? Anti-endomício. Esse endomício é uma pequena bainha que vai ter nas células de musculatura lisa lá do nosso intestino, da parte intestinal. Quando começa a acontecer a destruição dessas vilosidades com o tecido muscular, é liberado esse endomício que acaba se tornando algo estranho para o nosso corpo. E o nosso corpo acaba gerando anticorpos que destroem isso daí. São autoanticorpos que destroem algo que é do nosso corpo. Mas por quê? Porque a fisiopatologia leva a acontecer isso daí. Combinado, galera? Então, olha só. A partir do interferon gama e a partir do linfocito B, eu tive toda essa cascata que está acontecendo e que no final, todo mundo leva a um dano e atrofia, ou seja, ele faz com que eu tenha dano das minhas células, dos meus enterócitos, com atrofia da minha vilosidade, principalmente a nível do duodeno, tá bom? A gente fala de intestino delgado, mas principalmente a nível do duodeno. Isso daí está acontecendo. Então pensa comigo, uma pessoa que tem todo o seu duodeno destruído, tudo que eu absorver vai ser muito mais difícil, tudo que eu ingerir vai ser muito mais difícil do meu intestino absorver, tá certo? Então, olha só que loucura. E aí o que eu preciso pensar também? Poxa, se destrói ali, não é ali que produz a lactase? Nossa, é verdade, a lactase é o que quebra a lactose, né? E forma lá galactose e forma glicose. Poxa, será que eu não posso desenvolver uma intolerância à lactose por causa da doença celíaca? Pode. A gente vai ver que isso tem uma relação,
tá bom? A gente vai ver que tem uma relação tanto no final, na hora que a gente for falar de tratamento, pessoas que não conseguem atingir a meta de tratamento, pode ser um dos fatores que estejam acontecendo aí. Poxa, a gente vai ver durante ali nos sintomas, que vai ser a próxima parte da nossa aula, às vezes a pessoa ela tem uma anemia que já fez de tudo e não trata a anemia dela. Por que não trata a anemia dela? Porque ela está ingerindo ferro, porém o ferro não está conseguindo ser absorvido. Tá certo? O ferro não é absorvido. Eu tenho uma anemia que acontece, que se perpetua ou permanece mesmo em tratamento. Às vezes a pessoa ela pode ter uma osteoporose, claro, ela não está absorvendo a vitamina D, ela não está absorvendo cálcio, tá certo? Então ela vai ter uma osteoporose. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente vai ver que muito do que acontece nos sintomas clínicos dessa doença está totalmente relacionado a essa parte da fisiopatologia que mostra pra gente que a pessoa não está ingerindo, ela não está conseguindo absorver esses nutrientes ou essas partículas que são necessárias para o nosso corpo. Combinado? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? Agora a gente vai começar a falar na parte 2 sobre diagnóstico, quais são os sintomas principais e o tratamento. Depois a gente vai entrar com uma correlação importante que a gente precisa sempre fazer quando a gente fala de doença celíaca. Combinado, pessoal? Espero que tenham gostado. Já deixa o seu like aí, curta o nosso canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo. Um abraço!